Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos iniciar uma série de resoluções da temática de função exponencial. Questão 1. No início do ano de 2023, Pedro fez uma análise do crescimento do número de vendas de refrigeradores da sua empresa, mês a mês, referente ao ano de 2022. Com essa análise, ele percebeu um padrão matemático e conseguiu descrever a relação V de x igual a 5 mais 2 elevado a x, onde V de x representa a quantidade de refrigeradores vendidos no mês X. Considere x igual a 1 referente ao mês de janeiro, x igual a 2 referente ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até o x igual a 12, referente ao mês de dezembro. A empresa de Pedro vendeu, no segundo trimestre de 2022, um total de... Então você tem que entender o que? Primeiro trimestre é janeiro, fevereiro, março. Já o segundo trimestre é abril, maio e junho. Ou seja, o x que você vai ter que trabalhar aqui, né, vai ser o x igual a 4, x igual a 5 e x igual a 6, porque é abril, maio e junho. Como ele quer o total de refrigeradores, você vai ter que achar a quantidade em cada mês desse e depois de somar. Portanto, achando em abril, com a quantidade de refrigeradores V de x, no caso o x é igual a 4, que é o mês 4. Perdão. 5 mais 2 elevado a x, que no caso é 4. 5 mais 16. 2 elevado a 4 é 16. O ideal é saber as potências de 2, facilita bastante, né? 5 mais 16, 21. Então, a quantidade de refrigeradores vendidos no mês de abril. Mês de maio, V de 5. Então, é 5 mais 2 elevado a 5. O x é igual a 5 aí. 5 mais potências de 2. 2 elevado a 5 é 32. 5 mais 32 dá 37 refrigeradores. No mês de junho, V de 6, 5 mais 2 elevado a 6. 5 mais potências de 2, 2 elevado a 6 dá 64. 5 mais 64 dá 69. Como ele quer a quantidade toda no trimestre, basta você somar mês de abril, mês de maio e mês de junho aí, a quantidade de refrigeradores. 9 mais 1 mais 7, 17. Vai 1. 1 com 2, 3. Com 3, 6. Com 6, 12. Então dá 127 refrigeradores vendidos aí a nossa resposta. Beleza? Então, interpretação e questão básica de função exponencial. Pegar e substituir para achar o valor aí da função em cada ponto. Questão 2. O número y de pessoas contaminadas pela nova gripe H1N1 em função do número de meses x pode ser expresso por y igual a y0 vezes 2 elevado a x, em que y0 é o número de casos reportados em setembro de 2009, isto é, 200 mil casos infectados. O tempo necessário em meses para que 819 milhões e 200 mil pessoas sejam afetadas pela nova doença é... Então, primeiramente, você tem que saber que a função vai ser o quê? Y igual a y0, só que o y0 ele deu no texto, então é 200 mil vezes 2 elevado a x. Perdão. Beleza. E você vai entender agora que y é o número de pessoas contaminadas em determinado tempo, x. Então, na questão, ele deu esse número de pessoas contaminadas aqui, ó, que foi esse 819 milhões e 200 mil pessoas. E ele quer o quê? O x, que é o número de meses, o tempo necessário. Então, é bom sempre identificar isso, o tempo em meses, tá? Então, você vai substituir. No lugar do y, você vai colocar o quê? 819 milhões 200 mil pessoas. Igual o quê? 200 mil vezes 2 elevado a x.
Aí esse 200 mil você pode passar dividindo, né? Você pode deixar assim, ó, 2 elevado a x sozinho, a potência que está com o expoente, e 809 milhões e 200 mil, né? Fica em cima e você passa o 200 mil dividindo. Então estou fazendo passo a passo, mas você já poderia ter cortado os zeros. Cortei 5 zeros em cima, 5 zeros embaixo. Quando você fizer a divisão, 8.192 dividido por 2 dá 4.096. Igual a 2 elevado a x. Então agora ficou uma equação exponencial, onde você deve igualar as bases. Por isso que eu sempre digo que você sabendo as potências de 2 decorado ajuda, porque senão vai ter que fatorar o 4.096, né? Então, ó, 2 elevado a 10 é sempre bom saber que é 1024, não é isso? Aí a próxima potência de 2, você dobrando o 1024, vai para 2048. Isso é 2 elevado a 11. E dobrando 2048 dá 4.096, que é 2 elevado a 12. Beleza? Então 4.096 você coloca 2 elevado a 12. Igual a 2 elevado a x. Igualou as bases? Igualei. Então significa que os expoentes também são iguais. Ou seja, x é igual a 12. 12 meses é o número de meses aí necessários para ter essa quantidade de pessoas afetadas pela doença. Beleza? Vamos para a questão 3. Questão do Enem 2021. O crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela expressão K de T é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 de T mais 2, em que K de T indica a quantidade de micro-organismos em um meio de cultura em função do tempo T. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo T. Com base nos dados, o valor de M é... Então você vai olhar o gráfico, gente, e no gráfico você vai ter que trabalhar com um único ponto que tem. Porque, por exemplo, a função é quem? Só para você saber. K de T é igual a 81 vezes 3 elevado a 1/3 de T. 1/3 de T, gente, é T sobre 3. Depois você colocar esse 1. 1 vezes T dá T. Mais 2. Beleza. E agora você vai ter que substituir algum ponto, né, que tenha no gráfico nessa função. E no caso, o único ponto é esse aqui, ó. Que coordenada é essa? O x é como se fosse o t aí, então é o m. E o y, que é o k, é o 6.563. Beleza? Então aqui é o t e aqui é o k. Então o t é como se fosse o x e o k é como se fosse o y na função, né? Então o nosso k aqui, gente, no lugar do k aqui, é 6.563. Igual a 81 vezes 3 elevado a t. O nosso t aqui é m, então é m sobre 3, né? Mais 2. E ele quer m. Então o objetivo é resolver essa equação agora para achar m. Então a base aí da equação exponencial é procurar deixar a base que está com o expoente, no caso 3 elevado a m sobre 3, sozinho. Aí tem gente que quer passar esse 81 dividindo. Mas ainda tem um mais 2 aqui desse lado. Então você tem que primeiramente fazer o quê? 6.563. Tirar logo esse mais 2 daqui. Então ele passa para cá menos 2. Igual a 81 vezes 3 elevado a m sobre 3. Beleza. Aí você vai continuar. No caso, 6.563 menos 2 dá 6.561. Igual a 81, fazendo passo a passo. Vezes 3 elevado a m sobre 3. Aí agora esse 81 pode passar dividindo. Então 6.561 e o 81 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Igual a 3 elevado a m sobre 3. Beleza.
Se você dividir 6.561 por 81, vai dar 81. Né? Se você quiser conferir, ó, 6.561 dividido por 81, ó, vai dar 8 aqui. 8 vezes 8, 640. 648, ó, vai dar aqui. Aí vai sobrar quanto? 8 para 16, 8. Vai sobrar 8 aqui, né? Desce 1. 81 por 81 dá 1. 1 vezes 81, 81. Sobra 0. Então, realmente, isso dá 81. Igual a 3 elevado a m sobre 3. Agora, princípio básico da equação exponencial. Igualar as bases, né? Então, a gente vai pegar, vai fatorar o 81. É bom saber as potências de 3, pelo menos até o 3 elevado a 5. 3 elevado a 6, né? Se você fatorar o 81, é 3 elevado a 4. Igual a 3 elevado a m sobre 3, tá? Então, assim, para você entender essa parte de equação exponencial, função exponencial tem que ter uma base e potenciação. Só para lembrar, ó, 81 você fatoraria, ó, por 3 daria 27, né? Por 3 daria 9, por 3 daria 3, por 3 daria 1. Por isso que eu coloquei isso, que é 3 elevado a 4. Então, o ideal é ter essa base. Igualei as bases, igualei. Agora é só igualar os expoentes. Então, eu tenho que m sobre 3 é igual a 4. 4 é igual a m sobre 3, tanto faz, né? M só pode ser 12, né? Se você quiser fazer passo a passo, não precisa ser burocrático, né? Mas aqui é como se tivesse 1, né? 4 é 4 sobre 1. Aí, né, proporção, multiplica cruzado, né? M vezes 1 dá m e 3 vezes 4 dá 12. Letra D é a resposta. Eu marquei aqui, mas a minha imagem está cobrindo onde tem a letra D. Mas a letra D, m igual a 12. Beleza? Questão 4. Durante os seus estudos, um biólogo constatou que o número de bactérias de uma cultura após T horas pode ser descrito pela função n de t igual a n0 vezes 3 elevado a t, em que n0 é o número inicial de bactérias. Se o número inicial de bactérias de uma certa cultura é igual a 400, então n0 é o número inicial de bactérias. E ele disse que o número inicial é igual a 400. Após quanto tempo teremos um total de 291.600 bactérias? Fazendo nossa função n de t é igual a n0. n0 é o número inicial, que é igual a 400, vezes 3 elevado a t. Aí você vai substituir o número de bactérias, que é n de t, ele está te dizendo que isso aqui é igual a quanto? 291.600 bactérias. Igual a quanto? 400 vezes 3 elevado a t. Aí o t vai ficar como incógnita agora na equação exponencial. Ele quer justamente esse tempo, né? Esse tempo é em horas, né? Conforme diz o texto. Pelo amor de Deus, não vai pegar o 400 e multiplicar por 3, né? Porque o 3 não é 3, é 3 elevado a t. Então a potência tem preferência sobre a multiplicação, né? Você vai pegar esse 400 e passar dividindo. Vai ficar 291.600 e o 400 multiplicando passa dividindo. É igual a 3 elevado a t. Aí dá para dar uma reduzida, porque você corta 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Aí vai ficar quanto aí? 2.916 dividido por 4. Fazendo essa divisão, 29 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 1. Desce 1. 11 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 3. Desce o 6. 36 por 4 dá 9. 9 vezes 4, 36. Sobra 0. Então isso aqui vai dar 729 igual a 3 elevado a t. E o 729, seria bom você saber, ele pode ficar em potência de 3, né? Ele é 3 elevado a 5, porque quando você divide por 3, dá 243. Quando divide por 3, dá 81. Quando divide por 3 de novo, 27. Por 3 dá 9, né?
9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então você vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Eu não sei se eu falei 3 elevado a 5. Se eu falei, perdão. Mas é 3 elevado a 6. Beleza? Então, 729 é 3 elevado a 6, que é igual a 3 elevado a t. E aí, a gente igualou as bases mais uma vez, ó. E conseguimos igualar agora os expoentes. Logo, 6 é igual a t. Se 6 é igual a t, eu posso dizer que t é igual a 6. 6 o quê? Horas, que é o tempo em horas. Beleza? Então, mais uma questão aí de função exponencial, que trabalha com equação exponencial, né? Questão 5, Enem 2020, adaptada a questão, mudamos alguns dados. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 36 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 75% de sua capacidade. A cada segundo, caem 5 gotas de água na torneira. E uma gota é formada em média por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Quanto tempo, em horas, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Então, assim, você vai usar mais potenciação e regra de 3 do que propriamente fazer por função. Não precisa fazer por função exponencial. Porque, veja, o balde tem capacidade para 36 litros. Ele está com 75% ocupado. Então, falta quanto para encher? Falta 25% para encher, né? Se está 75% ocupado. Então, falta 25% de 36 litros. Primeira coisa que eu quero fazer é saber quanto falta em litros. 25% é 1/4, né? Que é 25 sobre 100, 25%. Aí quando você simplifica o 25 em cima e 25 embaixo, dá 1/4 de 36, né? Estou fazendo passo a passo, mas você já pode botar 1/4 de uma vez, né? De é vezes, ó, 1 vezes 36, 36, dividido por 4, 9 litros. Então, faltam 9 litros. Encher, então falta 9 litros. Beleza. Agora, vamos calcular quanto tem em média 5 gotas, né? Que é o que cai por segundo, né? Ele quer saber a questão quantas horas vai demorar. A gente tem que saber quanto em litros aí, ou em ml, cai por segundo, né? Porque 9.000 litros eu já vou dizer que é 9.000 ml. É mais fácil, porque a gota está em ml. De litro para mililitro, né? 1 litro é 1.000 ml. 9 litros, 9.000 ml. Então, gente, vamos para a segunda informação. Uma gota mede quanto? 5 vezes 10 a menos 2 ml. Então, gente, 5 gotas vai ser 5 vezes mais. Então, só multiplicar por 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, é 25 vezes 10 a menos 2 ml. 10 a menos 2 significa voltar 2 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, como se voltasse aqui e aqui, ficasse 0,25 ml. Então, não cai 25 gotas por segundo. Então, significa o quê? 25 gotas não, 5 gotas por segundo. Essas 5 gotas é 0,25 ml, né? Essas 5 gotas, que é por segundo. Então, moral da história, vamos lá. Pode fazer uma regra de 3. 0,25 ml é o que cai em 1 segundo. Para completar o balde e encher, precisa de quanto? 9.000 ml. Então, esses 9.000 ml vai demorar quantos segundos? X. Aí basta você fazer a regra de 3, né? Multiplicar cruzado. Então, na verdade, vai ficar o quê? 0,25x é igual a 9.000. X é igual a 9.000 dividido por 0,25. Isso aí vai dar 36.000.
Porque, vê, 9.000 dividido por quanto? 0,25 não é 25%? E 25% eu não falei para você que é 1/4? Então, aquela ideia. Divisão. Repete a primeira, multiplica pelo inverso. Então, 9.000, 1/4. O inverso é 4 sobre 1. 9.000 vezes 4 dá 36.000 segundos. Então, isso é o tempo aqui que vai demandar. Só que ele não quer esse tempo em segundos, ele quer em hora. Aí tu tem que lembrar o seguinte, 1 hora são quantos segundos? É interessante tu saber isso. 1 hora são 3.600 segundos. Só que aí que eu achei para encher esse balde, o restante é 36.000 segundos. Serão quantas horas? Y. Vai dar 10 horas, né? Porque quando tu fizer aqui, ó, vai ficar multiplicar cruzado, né? Como diz a história. Fazendo passo a passo, vai ficar 3.600Y. E 36.000 vezes 1, 36.000. Tu vai conseguir cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. E 360 dividido por 36 vai dar 10 horas, que é o necessário para encher completamente esse balde. O restante, né, o que falta, que é os 9.000 ml. Beleza? Então a questão aí que a gente fez passo a passo. Questão 5. Questão 6. Sabe-se que a quantidade de certa substância decresce com o passar do tempo a uma taxa proporcional à quantidade restante. Inicialmente havia 600 mg da substância e, a cada hora, houve um decréscimo de 40% da quantidade restante. A alternativa que apresenta a função que representa a quantidade Q restante após T horas é. Então, muita gente confunde esse tipo de questão. Eu quero que tu entenda. Quando eu começo com 600, só para você entender, 600. Quando tem um decréscimo de 40%, significa que fica quanto? Fica 60%. Então, esse 600, quando eu tiro 40, significa que fica 60%. 60% é 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,6 ou 0,60. Então, significa que eu vou pegar esses 600 e multiplicar por 0,60. Então, só para fazer o cálculo aqui para te mostrar, isso aqui é dar 360 miligramas na primeira hora que passasse, né? Quando eu fosse fazer o próximo passo, de novo, eu ia tirar 40%. Então, eu ia ficar com quanto? Com 60%. Então, eu multiplico por 0,60. Tá? Então, ia ficar quanto? 360 vezes 0,60. Daria 180 mais 36. Daria 216. Não é meu interesse ficar fazendo esses cálculos aqui não, mas ia persistir, né? Aí eu quero que tu entenda isso. A lógica da coisa. Como é? A quantidade Q inicial. Então, Q inicial, quanto é que ia ser? Q0 ia ser 600, que é onde começou. Q no primeiro mês que passasse ia ser 600 vezes 0,6, né? Quando fosse Q2, quando passasse 2 meses, ia ser 600 vezes 0,6 acumulado do primeiro mês e multiplicava por 0,6 de novo, né? Então é como se fosse 0,6 ao quadrado. Se tu observar aqui, no Q inicial é como se fosse 0,6 elevado a zero. Que elevado a zero é 1. Por isso que eu nem coloquei. E aqui é elevado a 1, que o 1 não precisa colocar no expoente, né? Mas eu quero que tu entenda que a lógica vai persistir. Ou seja, isso é uma função exponencial. Então, quem é a função que vai determinar a quantidade aqui? A quantidade num tempo que você não sabe, tempo t. É igual a 600, que isso é fixo, é o início, vezes 0,6 elevado a um tempo t.
0,6 ou 0,60 é a mesma coisa, né? Ou seja, a resposta seria a letra A. Então, muita gente confunde isso. Tá? Aí tem gente que fala, Neto, mas por que não é 600 menos 0,60T? Quando você tem uma bolsa de R$ 100 e você tem um desconto de 40%, por exemplo, fica 60%. Qual é o preço da bolsa? Não é R$ 60? Isso é 100 vezes 0,6, R$ 60. Então, por isso que multiplica. Então, você tem que pensar isso para ter essa lógica. E depois que você pegar a prática, você não erra mais esse tipo de questão. Questão 7. Os técnicos de um laboratório observaram que uma população de certo tipo de bactérias cresce segundo a função B de t igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t, com t sendo medido em horas. Qual o tempo em horas necessário para que ocorra uma reprodução de 6,4 vezes 10 elevado a 10 bactérias? Então, mais uma vez, tu identifica a função, que é B de t igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t. Então, B de t é o número de bactérias que ele deu na questão. E t, que está aqui, é o tempo em horas, né? Que tu tem que achar. O B de t eu vou substituir por quanto? 6,4 vezes 10 elevado a 10. Aí é o mesmo princípio da função exponencial, né? Você tem que fazer o quê? Deixar o 4 elevado a 3t sozinho. Então, você vai pegar esse 10 elevado a 9 e passar dividindo. Então, aqui, se você quiser, tem várias maneiras, mas 6,4 vezes 10 elevado a 10, se tu quiser, é 64 vezes 10 elevado a 9. Porque se tu anda para a direita, diminui uma casa no expoente, 10 fica 9. Aí tu passa o 10 elevado a 9 dividindo. Eu fiz logo isso para poder cortar logo o 10 elevado a 9. Mas, professor, se eu passasse normal 10 elevado a 9 dividindo, aí tu ia fazer 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 9. Repete a base e subtrai. Aí ia dar 10 elevado a 1. E 6,4 vezes 10 elevado a 1 dá 64 do mesmo jeito, que é o que vai acontecer aqui quando eu cortar agora o 10 elevado a 9 com o 10 elevado a 9. Aí agora você vai tentar igualar as bases. Quando você fatora o 64, esse 64 aqui, na base 4, dá 4 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Coloquei na base 4. Que legal. Se eu colocasse na base 2, né, daria certo? Daria. Só que tu teria que fatorar o 64 na base 2 e o 4 também. Eu tentei logo na base 4 e deu certo. Igualei as bases. Agora igualo os expoentes. Assim, 3 igual a 3t. 3t igual a 3. 3 dividido por 3, 1. 1 hora, né? Que o tempo está em horas. Beleza? Então, tranquila aí essa questão também. Vamos para a próxima. Questão 8. Os dados estatísticos sobre violência no trânsito nos mostram que é a segunda maior causa de morte no Brasil, sendo que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. E a principal falha cometida pelos brasileiros nas ruas e estradas é usar o celular ao volante. Considere que, em 2012, foram registrados 60 mil mortes decorrentes de acidente de trânsito. E destes, 40% das vítimas estavam em motos. A função n de t igual a n0 vezes 1,2 elevado a t fornece o número de vítimas que estavam de moto a partir de 2012, sendo t o número de anos e n0 o número de vítimas que estavam em moto em 2012. Nessas condições, o número previsto de vítimas em moto para 2015 será de quanto? Então tem que entender que N0 é o número de vítimas que estavam em moto em 2012. E quantos desses estavam em moto em 2012? Foram 60 mil mortes em 2012 de acidentes de trânsito, só que 40% disso era de moto. Então tu tem que calcular 40% de 60 mil. Vai dar 24 mil, né?
Se você quiser fazer o cálculo passo a passo, 40% é 40 sobre 100, dia vezes 60 mil. Aí tu ia cortar 2 zeros embaixo, com 2 zeros em cima. 4 vezes 6, 24. E acrescentaria 1, 2, 3 zeros. Então é 24 mil. Ou seja, tua função, ó, n de t é igual a n0, que é 24 mil, vezes 1,2 elevado a t. Aí ele quer o número de vítimas em acidente de moto em 2015. Aí você vai dizer, ah, Neto, então eu tenho que colocar o N, o tempo é 2015, então tem que ser o N de 2015? Não, porque isso é de 2012 para 2015. O N tem que ser 3, o tempo são 3 anos. 2013, 2014, 2015. Então passaram-se 3 anos a partir de 2012. Então agora você, no lugar do T, bota 3. Então é 24 mil vezes 1,2 elevado a T, que é 3. Então o seu trabalho aí vai ser achar 1,2 elevado a 3. 24 mil vezes 1,2 elevado a 3. Então vê, facilitando aqui os cálculos aqui, quando tu faz 1,2 vezes 1,2, eu sei de cabeça que é 1,44, porque 12 vezes 12, né, 144. Aí agora tu faz 1,44 vezes 1,2 de novo, porque é 3 vezes, né? Aí agora tu faz 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 4, 1 vezes 4, 1 vezes 1. Aí fica 8, 7, 1 e 1, 2, 3 casas decimais. Então é 1,728. Então aqui dá 1,728. Moral da história, o N de 3 vai ser 24 mil vezes 1,728. Continha chata, mas vamos fazer. Ó. 24 mil vezes 1,728. Vamos fazer essa conta. 8 vezes 0, 8 vezes 0, 8 vezes 0. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 0, 7 vezes 0, 7 vezes 0. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14, 15, 16. 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0. 1 vezes 4, 1 vezes 2. Então, ó, vamos somar. 0, 0, 0, 2, 17, 14, 11, 4. E 3 casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, ó. 3. Então, justamente sobra 41.472. Letra A, ó. Então, ó. 41.472. Duas vítimas aí previstas para 2015. Beleza? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.